uma boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui em TVja, TV de Veja.com e hoje é dia dele, sem mais delongas, Reinaldo Azevedo, todas as segundas-feiras. Oi, olá, boa noite. Na semana passada a gente não fez, porque foi dia do Zirig, do Balacobaco, Telecopeco. Tudo bem, né, sambei muito Vocês na são avenida, boas, muito 5 trio samba no pé. elétricos e tal. Trio elétrico, direto, e aí agora estou aqui. Não, você não foi na Beija-Flor, não, né? Guiné Equatorial. Os democratas da Guiné Equatorial. Olha, o negócio é o seguinte, depois de bicheiro, traficante, agora ditadora. Ah, tudo bem. Faz sentido. Tá mais ou menos, Não, né? o samba do crioulo doido do Sérgio Porto definitivamente é aqui. Ah, samba do crioulo doido é quando se pensa em Petrolão, Petrobras, Lula, Dilma. E não é que o Lula vai sair em defesa da Petrobras num ato lindo e maravilhoso que vai acontecer amanhã. E eu tô vendo seu blog aqui, você diz assim, recomenda-se que as galinhas não apareçam. É. Como assim, Reinaldo? Veja, sou do interior. Esse negócio de Interior. onde tem raposa, galinha não chega. Porque senão pode dar tudo errado, né? Não existe essa conciliação entre galinhas e raposas. Pois é, olha, eu até brinquei, eu disse assim, está lançado o MSL, né? O Movimento do Sem Limite. É inacreditável que o Lula lidere, né, um ato que, curiosamente, não curiosamente, o melhor, vai ser feito num ambiente fechado na Associação Brasileira de Imprensa, na BI, não vai ser em ambiente público, né, em defesa da Petrobras. Então tem lá aquela linguagem, aquela retórica, aquele negócio jacobino, vamos punir, doa quem doer e não sei o que e tal, mas não podemos permitir que a empresa seja paralisada porque há uma campanha midiática contra a Petrobras. As únicas pessoas que fizeram campanha contra a Petrobras são os ladrões que foram instalados lá, né? Os que fizeram campanha contra a Petrobras foram aqueles que usaram a Petrobras em favor de um projeto político, em favor de partidos políticos. Os que fizeram campanha contra a Petrobras foram aqueles que usaram a empresa para fazer política econômica porca, né, com o preço dos combustíveis para tentar segurar a inflação, sem sucesso, porque está aí o desastre da política econômica é evidente. Então, estes sim destruíram a Petrobras. Né? Agora, os que estão tentando investigar e tentando apurar as falcatruas que estão ali, esses não. Você mas sabe, é um tapa na cara da população brasileira, um hein, absurdo. Reinaldo? Vem o Lula com essa cara, né, deslavada, depois de tudo que aconteceu. Depois que a justiça diz que o que aconteceu nos últimos anos, começou lá com o governo dele, quer dizer, a investigação tá rolando, mas a cada delação e a cada depoimento a coisa fica mais complicada, e aí ele vem dizer um negócio desse? Pois é, não, eles estão tentando tirar o caráter evidentemente político partidário do desastre na Petrobras, que foi promovido por eles. Então, aí tem a tese que a Dilma esposou naquela entrevista desastrada de sexta-feira, né, que, aliás, os próprios petistas estão achando que foi um desastre, em que ela disse, bom, em 97, um deles lá confessou que já havia corrupção. Ela estava se referindo ao Pedro Barusco. De fato, o Pedro Barusco disse que começou a receber propina em 97. Aliás, mundo afora, quem recebe propina, até já falei isso aqui, né? Mundo afora, quem recebe propina, quando há, são técnicos de nível médio. São eles que são escalados, digamos assim, para fazer as safadezas. No Brasil é que isso ganhou que isso passou a ser monopólio dos políticos, em razão da forma como se distribui o poder aqui, né? Então aí os políticos passam a liderar. É claro que o escândalo é de natureza política, eles estão tentando esconder isso, e agora, então, tenta convocar a população, né? Eles não estão se dando conta de que a reputação do PT vive o pior momento de sua história. O pior momento de sua história. Nunca houve um descolamento desde que o partido existe. Eu acompanho, porque eu fui um dos fundadores. Era muito moleque, né? Todo moleque tem direito de fazer uma besteira. Você já fez uma de uma vez, assim, para já, esgotar todas as outras, né? Mas saí logo. Então, desde que o partido existe, eu acompanho, eu nunca vi nada parecido. Né? É nojento, né? Tal é o descolamento do partido da sociedade. Eles não estão se dando conta de que as coisas que eles dizem não colam mais. Então, eu dou um exemplo. A gente viu a entrevista da Dilma mesmo. Então, ela foi, não, isso começou no governo FHC. Bom, imediatamente na internet virou memes aos montes. Um monte, e todos muito engraçados. Eu adorei o do dinossauro. O do dinossauro vendo o muito meteoro bom. cair, a culpa é do FHC. Então você não diz tudo que eu disse lá. Eu digo,
porra, FHC, né? Eu não quis falar, o né? meteoro cai, todo mundo conhece a teoria, né? De que o meteoro, a queda de um meteoro acabou com os dinossauros. No meu blog aí você acaba achando, se der pra... que eu botei a imagem. E aí tá lá, cai o meteoro, porra, FHC. Aí o pai, o menino fez xixi no tapete. Já falei pra não fazer xixi no tapete. Foi FHC. Né? O cachorro faz aquela bagunça em casa, um labrador, né? Que adora fazer bagunça. Aí tá lá com uma plaquinha, foi FHC. E outra das Torres Gêmeas também, até um evento tétrico, mas o avião, o segundo avião está indo em direção às Torres Gêmeas, ele diz, um satélite russo pegou aqui alguém saltando de paraquedas e era o FHC. Então, nada mais do que eles dizem tem credibilidade. Virou piada absoluta. Embora eles tenham lá o tal do MAVI, o movimento de ambientes virtuais, aquela gente que fica patrulhando a internet, aquela milícia chavista virtual, também não adiantou. Eles estão perdendo a guerra de propaganda. Eu conversei com um petista, aí não adianta pedir para falar nome, que eu não vou, porque é proibido o petista falar comigo, oficialmente, né? Então, eu conversei com um deles ali, que é um cara razoavelmente importante no partido, tem uma conversa cordial em que pese as milhares de divergências, e é meu trabalho conversar, e disse, olha, a avaliação interna que foi um desastre também. Quer dizer, essa entrevista jamais poderia ter sido dada naqueles termos. Quer dizer, foram 2 desastres combinados, diferentes e combinados, como diria o companheiro Trotsky. O primeiro deles foi culpar o FHC, um troço que é completamente fora do esquadro, essa altura, não cola mais. E o segundo foi uma defesa um pouco atrapalhada que a Dilma fez das empresas. Dizendo, não podemos confundir a empresa tem que continuar a desenvolver o Brasil e tal. Que é um pouco o sentido desse ato de amanhã. Eu também acho que as empresas não podem ser paralisadas. Eu também acho que o país não pode parar. Agora, é preciso que a Dilma diga isso com um pouco mais de cuidado e de habilidade, que não é exatamente a especialidade dela. Quer dizer, ela não é uma oradora, ela não é assim um Cícero da retórica. Né? E aí as coisas saem todas meio atrapalhadas, meio confusas, ela lida mal com estruturas binárias, então você deve se lembrar quando ela falou da correção do imposto de renda, da tabela do imposto de renda, ela disse, nós nunca deixamos de esconder que a correção... É sensacional, Nós né? nunca deixamos de esconder que a correção seria de 4,5. Nunca deixamos de esconder. Quer dizer, ela quis, nós nunca escondemos. Nunca deixamos de esconder. Né? E, de fato, isso ela nunca deixou de esconder. Ela sempre falou que queria 4,5. Agora, todo o resto... Né? Ela, sim, deixou de esconder. Não repete que pega, hein? Gruda, isso é igual aquelas músicas horrorosas. Todo o resto, ela nunca deixou de esconder. Ela nunca deixou de esconder que o país estava na bancarrota, ela nunca deixou de esconder o descontrole dos gastos públicos, ela nunca deixou de esconder que ela não tinha plano nenhum. É verdade. Não é? Então, ela nunca deixou de esconder todos os males que aí estão. É um ato falho que, ao mesmo tempo, reproduz uma cabeça confusa. Né? Eu fico imaginando, a Dilma, ela parece que é um ET caído. Eu fico assim, uma vez eu tive um sonho, eu tenho medo de avião, né? O Lula também disse que tem, né? Tem, é um horror, gente. O Lula tem medo, eu tenho muito medo de avião. E uma vez eu sonhei que, por qualquer razão, eu acordei e eu estava no controle de um avião. E eu não tinha a menor noção do que fazer. Foi um pânico absoluto, desespero. E eu não sabia o que fazer. Né? Dizendo, e agora? Eu não sei o que fazer. Eu acho que a Dilma, todo dia, ela tem, coitada, essa sensação que eu tive, mas que eu acordei, né? E quando eu acordei, sim, eu não estava no avião. Eu disse, puxa, que bom. Né? Agora, a Dilma não, ela não acorda. É um pesadelo permanente. Mas a gente está dentro do avião. E ela não Cadê tem... meu paraquedas que eu quero pular desse avião A gente também? está. Agora, ela não tem noção do que está fazendo ali. Infelizmente, isso é verdade. Né? Isso começa a ter repercussões fora do Brasil. Aquela consultoria Regia Group, que é uma consultoria respeitadíssima, que durante toda a campanha eleitoral, diga-se, afirmou que a Dilma ia ganhar, mesmo nos piores momentos da Dilma. A Regia nunca disse que a Dilma ia perder. Portanto, não tem nenhuma intenção de dizer, olha, vamos extremar as coisas. Ao contrário, a Regia Group sempre baixou a bola em relação ao Brasil. O seu diretor, seu presidente, escreveu um artigo na Time dizendo que o Brasil está à beira do abismo, à beira do precipício. Né? E apontando ali 5 razões porque o país está à beira do precipício. Né? Até a seca entrou. E uma delas é o baixo crescimento, o descontrole de gastos, e a inflação que segue alta,
com crescimento negativo. E a corrupção, né? Que E abala a corrupção. tudo. E a Abala corrupção que está lá, dizendo assim, no Brasil, e está lá, é muito constrangedor ler essas coisas, né? No Brasil, a corrupção é endêmica. As pessoas sabem que só fazem negócios com o setor público se pagarem propina. Muito Não é? triste. Como isso, assim, como um retrato do país. Não é? E lembrando, finalmente, a popularidade dela em queda, que ela perdeu 50% de popularidade em 3 meses, né? Tem lá os números do Datafolha. Quer dizer, o país vive uma situação muito difícil e essa gente parece que não está muito ligada, não. O PT, ao promover esse ato amanhã, porque é o PT que está promovendo, é o Lula, a CUT, a FUP, Federação Única dos Petroleiros, que é uma entidade petista, né? Demonstra esse descolamento. A Dilma, quando diz, olha, isso é coisa que vem lá do governo FHC, de novo demonstra esse descolamento. Mas o PT perdeu o juízo ou a vergonha com esse ato? Porque assim, a gente tem lá... Aliás, eu fico pensando, por que eles não saem então? Por que o Lula não sai em público? Não vai no centro da cidade? Vai no centro da cidade. Foi o que eu falei. Faz lá no centro da cidade, vai lá na Candelária, vai lá... Não é? Olha, perdeu o juízo. Eu diria, vergonha faz tempo que não tem. Faz muito tempo, né? De forma oficial. Assim, oficialmente perdeu a vergonha em 2003, quando jogou fora o seu programa para governar o programa do outro. Não que eu não tenha dado graças a Deus, porque o programa deles era muito ruim, mas que isso não elimina a falta de vergonha. Né? Você ganha com um programa e governa com outro. É falta de vergonha. Né? Vergonha o Lula já tinha perdido quando ele disse a gente, quando está na oposição, faz muita bravata. Né? Que era assumir qual foi o seu papel de bravateiro desde sempre. Agora, quando eu digo perder o juízo, não atentar para o assinte que isso significa. Eu acho que isso é uma provocação. Né? Isso demonstra que essa gente não está entendendo o que vai pelo país. Ninguém, olha, a paciência com os petistas está se esgotando numa velocidade gigantesca. Né? E eles não se dão conta. Agora está lá o José Guimarães, líder do governo na Câmara. Não, vamos fazer a CPI, também tem que abarcar o governo Fernando Henrique. Bom, então volta para o Itamar, para o Sarney, e vai indo. Chega o Monteiro Lobato, manda prender Monteiro Lobato. A gente de tem novo. imagem aí, põe aí. Olha aí o Monteiro Lobato. Isso. Muito bem. Começou Os petistas querem levar o Monteiro Lobato para a CPI. Isso, o petróleo é nosso, não é isso? Leve o Monteiro Lobato para a CPI. É um despropósito total. Né? Agora, para onde isso vai, fica difícil saber. Os bombeiros estão desaparecendo e estão sobrando os idiotas, né? Aos montes. Tem muito idiota nessa jogada. Né? Se vão conseguir sossegar o facho, não sei, vamos ver. Bom, a gente tem aí contagem regressiva para a CPI e eis que temos o presidente é do PMDB e o presidente é assim com o Eduardo Cunha. E já mandou um recado hoje, ele diz o seguinte, aqui ó, se o PT não quiser investigação, vai ter briga, pronto. Pois o Eduardo Cunha, vamos ver, né, até onde vai. Eu digo o seguinte, um monte de gente lá ficou enchendo o saco no meu blog, gente que não gosta do blog, e alguns que fizeram observações cuidadosas, olha, Eduardo Cunha, vê lá e tal. Vejam só, o Eduardo Cunha não é o meu herói de história em quadrinho, faz tempo que eu desisti disso. E também não é candidato a santo, né? Também não é candidato a santo. Não vai pro Vaticano, nada disso. Não, nada disso. Agora, se ele está representando o papel, alguns até que a oposição deveria representar, fazer o quê? Né? Eu sei o seguinte, o Eduardo Cunha o PSDB soltou uma nota, e o Eduardo Cunha também, ele, por exemplo, no Twitter se manifestou cobrando que o governo tenha uma posição mais clara e decidida sobre a questão da Venezuela. Né? O Antônio Ledesma foi sequestrado e o governo brasileiro soltou uma nota do Itamaraty pífia, ridícula, vergonhosa, pusilânime, dizendo... Nós queremos que os dois lados se entendam. Ai, que vergonha. Como dois lados se entendam? Acorda com o pescoço? Quem foi sequestrado com o sequestrador? É isso que é entendimento dos dois lados? Nem toca na palavra prisão? E aí vai o Eduardo Cunha e diz, o governo não pode fazer isso, e numa democracia isso não pode acontecer. A oposição não pode estar sujeita a isso. Então, cobra do governo uma posição. Eu estou citando isso por quê? Porque, claro, há uma coisa contra Eduardo Cunha e tal. Na CPI, eu espero
que haja investigação mesmo. Claro. Que não se desmoralize mais uma vez a CPI. Ah, mas tem o comentário, o próprio petismo está plantando que o Eduardo Cunha será um dos citados. Bom, não sei, já está na hora também dessa lista virar público? Já passou o carnaval, né? Não Já era passou depois o do carnaval? Acabou já. Já está na hora dessa lista virar público, né? Para a gente saber do que se trata. Né? E aí, vai ter Eduardo Cunha? Não sei. Agora, que a CPI tende a acontecer e que eu espero que o Eduardo Cunha então, atue direito neste caso, eu espero. Aliás, um outro parênteses sobre Eduardo Cunha, e eu queria insistir num troço da CPI, que eu quero falar do Janot. Houve uma manifestação, acho no sábado, do cartunista Laerte, aqui, acho que foi em São Paulo, o cartunista Laerte, o Jean Willis, a Érica Cocói, é isso, esse nome, Cocói, e do PT, e o Ivan Valente do PSOL, contra o Eduardo Cunha. Ai, que chato. Conseguiram reunir 200 pessoas. Que chato. 200 pessoas. Ah, porque a pauta dele é conservadora, a pauta dele é não sei o quê, os movimentos sociais. Ninguém ali disse uma palavra sobre a Venezuela. Não. Todos aqueles patriotas que estavam ali, no fundo, na frente, gostam do regime venezuelano. Né? Eles são contra Eduardo Cunha aqui, que foi eleito democraticamente e tal. Agora, na Venezuela, eles acham que tudo bem sequestrar pessoas, porque ninguém disse uma vírgula. Né? Então, assim, que tipo de progressistas nós temos no Brasil? Né? De Araque. De Araque, uma gente... Como dizia minha avó, de meia tigela. De meia tigela, mal formada, que pensa mal, que acha que pauta de meia dúzia tem de ser a pauta nacional, quando a democracia está sendo aviltada no país aqui do lado e o Brasil está calado, mesmo exercendo a presidência rotativa do Mercosul. Né? E no caso, eu engatei, né? Engata, meu filho, vai, pode engatar. Engata. Você pode. Essa vai virar, vão transformar num meme. Eu tenho um monte de participação aqui, já eu vou ler para você. Eu escrevi nesse fim de semana, algumas pessoas não entenderam direito e tal. Eu quero voltar ao tema, né? A Veja deu uma capa, talvez, eu acho uma das mais importantes desta crise toda. Está ali o seu Ricardo Pessoa, dono da UTC, quer fazer delação premiada. E o Ministério Público não está querendo fazer. Não está querendo fazer por quê? Então o seu Ricardo Pessoa diz, olha aqui, eu dei 30 milhões de dinheiro clandestino para o PT, 10 milhões foram para a campanha da Dilma. Eu fiz um contrato só por fazer com a consultoria do Zé Dirceu, porque está precisando de dinheiro, vieram me pedir 2 milhões e 300, eu dei 2 milhões e 300 para ele. Né? Eu financei as duas campanhas do seu Jacques Wagner e do seu Rui Costa lá na Bahia. O Jacques Wagner hoje ministro da Defesa. Não é? Imagina, gracinha, né? o superior imediato dos 3 comandantes das Forças Armadas. Eu tenho essas coisas para falar e o Ministério Público está reticente e eu queria saber por que está reticente. E aí tem uma coisa, o Ministério Público, e aí sim, de novo eu volto, o juiz Sérgio Moro, cismaram com a tal da formação do cartel, ou confessa a formação do cartel, ou então não tem acordo. Não tem essa. Não tem essa. Ele tem que fazer a delação e verificar se aquilo que ele está dizendo ele pode provar. Não é assim que funciona para os outros? Então eu quero saber por que não estão querendo fazer a delação para ele. Né? O Janot comentou, e ele sabe que comentou, graças a Deus passei a régua e Lula e Dilma não estão. Eu não vejo que o Procurador-Geral da República deva dar graças a Deus por isso ou por aquilo. Acho que ele tem que cumprir o seu trabalho. Né? Tem conversado muito com o Zé Eduardo Cardoso. Eu espero, né, não vou maldar aqui, espero que sejam só conversas republicanas e a minha brincadeira sempre que estejam falando sobre filatelia, sei lá o quê, né? Assuntos assim que não digam respeito às questões de Estado. Né? Porque o Zé Eduardo Cardoso já evidenciou ter um papel um pouco deletério nessa história toda. Né? Então, acho que é preciso que a gente saiba por que o seu Ricardo Pessoa quer fazer a delação premiada e não querem fazer a delação premiada do seu Ricardo Pessoa. É pelo menos estranho demais. É muito estranho. Né? Alguém precisa explicar. Num raciocínio cartesiano, não cabe. Quer dizer, tem alguém que sabe.
quer falar, levanta a mãozinha e diz, oi, eu sei, eu quero contar um monte de coisa que eu sei. Aí o Ministério Público fala assim, não quero saber não, deixa pra depois. Não, e aí assim, isso? tem a suspeitar, mas eles podem estar, ao tentar fazer delação premiada, defender também seus interesses. Quem nessa história não está defendendo seus interesses fazendo delação A premiada? própria pele, inclusive, né? E a própria pele. Quer dizer que o seu Paulo Roberto Costa fez delação premiada, por quê? Porque ele virou patriota? Por amor à pátria. O Paulo Barusco também virou. Roubou 97 milhões de dólares, depois virou patriota. Não é? Os outros todos viraram patriotas. Ora, algum interesse sempre tem. É preciso ver se será no interesse do país ou não será no interesse do país. Ou então acaba com a delação premiada. Ora. Pau que bate em Chico, bate em Francisco, não é? Né? O Belmarque diz o seguinte, o Lula lidera um movimento para proteger a Petrobras da mídia e também da Lava Jato. Muita gente participando aqui. O Rui, campanha... Mas o Belmarque está contra isso, eu espero. Não, este proteger entre entendi. aspas. Tá Rui Ventura, a campanha contra a Petrobras foi feita por quem colocou lá os ladrões. Quem será que os indicou, diz aqui. A imagem tá melhor no YouTube, tá elogiando aqui HD, agora sim. Muito bem. Mas vocês estão lindos aqui. HD é lindos sinal aqui. de que os defeitos estão todos a nós. Viu, Rei? Mas tá dizendo que você tá lindo. Isso é que... Cada dia mais, é um O espetáculo. PT é um cadáver atrasado que se procria. Cadáver adiado que procria, para mim, aqui é uma frase do Fernando Pessoa, um verso do Fernando Pessoa. Já falamos disso, inclusive, aqui. Já, mais de uma vez. Veja que saudade de vocês, diz Tainá, estou estudando muito, de vez em quando consigo assistir ao vivo, às vezes vejo a gravação, que bom que vocês estão aí, que Tainá, bom que estuda você bastante, tá, Tainá, é bom, Tainá. alguém precisa estudar nesse país, Tainá. Alguém precisa. Natan Cruz, e a Venezuela? O que dizer da Venezuela, Reinaldo? O Reinaldo já falou um pouquinho, e tem gente pedindo para você falar aqui um pouquinho da Marta Suplicy e também do Mercadante. Ai, o Mercadante, que preguiça. Que preguiça de falar do I Love Me. Fala do Levi. A escorregadinha do Levi. A escorregadinha do Levi. O tão bonitinho, Joaquim Levi. Ele tenta ser um ministro super sincero, fofo, né? Tchucu, fofinho, né, Levi? Eu teria um sarrinho dele hoje. Eu acho o Levi uma pessoa séria, eu acho que ele está, sinceramente, interessado em acertar. Ninguém vai me ver aí no negócio assim, viva Levi, porque ele pertence a um arcabouço de poder e da forma como as coisas estão equacionadas não me serve. Agora, não é por isso que eu vou defender medidas que sejam contrárias ao país. E eu acho que as medidas de contenção nas quais ele está pensando são positivas. Agora, ele foi num evento da Câmara de Comércio França-Brasil e disse sobre o governo passado, né, que é da própria Dilma, que houve uma escorregadinha na área. Não foi escorregadinha. Rasgaram a LDO, que não bobagem, foi escorregadinha. Né? Foi Ô, Levi, foi um desastre. Não adianta falar desse jeito. É claro que eu não espero que o ministro da Fazenda chegue e diga, como o Ian Bremmer da Eurasia, olha, está à beira do abismo. Não é para falar isso. Agora, faz o seguinte, fica quieto, diz, a situação, temos de corrigir as distorções. Enfim, de papo, escorregadinha não teve. Não, foi... Se arrebentaram no chão depois de um tropeção. Eu achei escorregadinha. É engraçado porque eu imagino, eu não estava presente, mas imagino que a plateia caiu na gargalhada, riu, achou engraçado. Não, e virou manchete em tudo que é lugar, né? Porque daí uma escorregadinha. Para quem está me pedindo o nome aqui do presidente da CPI, é Hugo Mota, tá? Ele é do PMDB. Né? E já promete que vai esquentar a CPI da Petrobras lá no Congresso Nacional. Mais participação aqui dos nossos tuiteiros, nada jamais é construído no prazo ou dentro do orçamento. Lei de Queops, diz aqui o Rui Santos. Sensacional, né? Tenho dupla cidadania e para mim já deu. Vou assistir o Titanic Brasil afundar na Europa, que é isso, quero ir embora do Brasil. Tem muita gente falando isso ainda, quer dizer, decepção aqui com o governo brasileiro. E muita gente me perguntando, e aí? A Dilma aguenta os 4 anos? A Dilma aguenta os 4 anos? A gente já falou sobre isso, aguenta, Reinaldo? Olha, vejam só, eu sinceramente gostaria que aguentasse. Porque eu não acho, eu acho muito ruim, assim, até para a reputação do país, se a gente tiver 2 impeachments, o outro foi em 92, em 23 anos, né? Não é bom, né? Não é bom. Agora, eu acho que tem que... Olha, vamos fazer o seguinte, siga a lei. Vamos seguir a lei. Tem que ser dentro da lei. Qualquer coisa tem que ser dentro da lei, né? Eu não sairei com bandeira... Tem de ser dentro da lei. Existe uma lei para as coisas que foram feitas? Existe.
está caracterizado o crime de responsabilidade? Eu estou entre aqueles que acham que sim. Mas aí, isso quem decide é a sociedade, isso quem decide é a política, do ponto de vista da legislação. Né? Está tudo dentro dos conformes. Né? Golpista é tentar rasgar a Constituição e tentar rasgar as leis. Isso sim é golpismo. O nosso tuiteiro diz o seguinte: parabéns à Veja numa ilha de democracia, uma ilha de democracia numa terra caminhando para o autoritarismo. E o Natan pergunta sobre os caminhoneiros, se vão continuar se mobilizando. Tá tensa a situação, Tá tensa a hein, situação e o que é grave aí é o seguinte, não é um movimento, até onde acompanhei, salvo melhor informação mais precisa, mas até onde vi, as lideranças formais da categoria não estão participando e até estão contra o movimento. Tem um quê de espontaneidade nesse negócio aí. Né? É uma categoria importante que pode criar grandes confusões, né? Não custa lembrar, e eu não estou sugerindo nada, só estou fazendo uma referência histórica, que os caminhoneiros tiveram um papel definitivo na queda do Allende no Chile. Né? A gente está muito longe disso, felizmente, e também não há, aqui no Brasil, golpe não haverá jamais e nunca mais. Aqui no Brasil, o que vai prevalecer é a lei. Né? Eu permaneço, seja em relação ao movimento dos caminhoneiros, seja em relação ao movimento do dia 15 de março. O governo está temendo que haja para lá de 1 milhão de pessoas nas ruas. Já tem mais né? de 1 milhão confirmadas, obviamente, pelas redes sociais, isso, né? Isso. Entre uma coisa e outra, tem ainda um espaço para se caminhar. Tem um espaço grande. Que será uma manifestação grande, eu tendo a achar que será, porque, veja, junho de 2013, quando explodiu, a Dilma tinha 86% de ótimo e bom. Hoje ela tem 24%. Né? E o movimento Vem Pra Rua está bastante engajado, exatamente, né? 62 pontos a menos ela tem hoje, de ótimo e bom. A situação é muito mais difícil. Né? Então, eu acredito que isso aqui é um telefone tocando e é meu. Alguém está ouvindo, gente? Presta atenção aqui, ó. Silêncio do estúdio. Olha o telefone de Reinaldo Azevedo tocando ao vivo aqui. Tocando ao vivo. Esta é a segunda vez que Reinaldo Azevedo faz isso, então ele já recebeu uma advertência. Quem está me ligando, para de me ligar. Quem está ligando, para. Para de me ligar. Para, chega, não vou atender. Da outra vez era de Brasília, porque eu vi quem estava ligando, entendeu? Depois dei bronca nos dois. Falei, que é Pronto. isso? 9 horas, parou. Parou. Obrigada. A pessoa estava ouvindo. Obrigado. Obrigada. Não posso atender. Saco. Reinaldo Azevedo. Você só pronta, né, Rei? Não vai atender o telefone agora não, meu filho. Pelo amor de Deus. Do que a gente tá falando mesmo? Sei lá, nem me lembro. Ponto. Do que a gente tá falando? Sensacional. É só com o Reinaldo Azevedo que essas coisas acontecem. Sim, eu lembrei. Caminhoneiro. Caminhoneiro Vem pra ou rua protesto. dia 15. Isso, vem pra rua dia 15. Então... De novo? Fecha nela. Fecha nela que eu vou levantar para resolver esse problema. Segura aí. Não tá vazando aqui no microfone. Gente, Reinaldo Azevedo aprontando ao vivo aqui em TV. Olha que ele levantou, você tá vendo? Tá vendo? Olha aqui, ó. Ele levantou aqui para desligar o telefone, porque ele deixou o telefone ligado. Enquanto a gente falava do movimento Vem Pra Rua, o movimento dos caminhoneiros também que está bloqueando estradas país afora, ele resolveu simplesmente levantar e me deixar aqui conversando com você. E entre os assuntos que a gente vai conversar já já, Reinaldo Azevedo, ó, tá voltando. Pega, abre. Gente, isso é um programa ao vivo. Isso é um programa ao vivo. Ainda bem que a loira aqui, né, não fica muito... Essa loira não se acanha. Não fica muito acanhada. Essa loira... Perdão. Voltemos pro Vem Pra Rua, ei, já que... Gente, esse negócio vai pra internet, então, assim, vamos né? botar... Exatamente. Vamos reorganizar o raciocínio. Muito bem. Quando aconteceu o junho de 2013, a Dilma tinha 86% de ótimo e bom. Agora ela tem 24%. Coitada. A inflação era menor. Ixi. O crescimento era maior. O descontentamento, evidente. Hoje o descontentamento é gigantesco. Então, a possibilidade de que aconteça um movimento grande existe, é efetivo, é real, e as pessoas estão infelizes e descontentes com o que está aí. Então, eu digo assim, seja no movimento dos caminhoneiros, era nesse ponto que eu estava, seja no movimento dos caminhoneiros, seja neste outro, se acontecer, o que eu acho é que as pessoas têm de ter um pouco de bom senso também e saber que não podem impor aos outros a sua vontade, a sua pauta, a sua reivindicação. Eu, por exemplo, sou contrário a que caminhoneiros paralisem as estradas. Eu acho que eles podem muito bem demonstrar o seu descontentamento,
né? Ficando nos acostamentos, Ou vai ou não para sei o frente quê. do Ministério dos Transportes. Assim, existem formas de fazer isso de maneira que você não prejudique a vida das pessoas Que não tem nada a que ver não com tem o nada com peixe, isso, né? ou que até poderiam ser simpáticas à causa, mas como tem a sua vida muito atrapalhada, acabam se indispondo com o próprio movimento. Então, mas aí se a gente não impõe perdas, a gente não consegue conquistar sei lá o quê. Mas acho que o caminho não é esse. Agora, é claro, veja, as questões sociais, digamos, começam a chegar, né? Houve aumento do diesel? Houve. Isso acarreta problemas para os caminhoneiros? Acarreta. E o efeito cascata que chega na mesa do consumidor final, acabou. Então quem vai comprar você saiu o de um leitinho processo, lá vai pagar mais caro. Saiu no processo eleitoral faz nem 4 meses e, bom, essa pauta não estava dada, né? Esse é o fato. Quem estava dizendo que o Brasil vivia uma situação difícil e era chamado de pessimista e se dizia dele que tinha uma pauta, como é que eles chamavam? As medidas amargas, era o Aécio, não era? O PT que atribuía isso ao Aécio. E aí a Dilma está fazendo essas coisas. Isso tem um preço político. Aliás, é até bom que tenha, porque Como dizia o João Santana, plantou juro para colher inflação? Não, plantou inflação para colher juros. João Santana falava isso. Que o PSDB ia fazer isso. Olha só, E é bom, viu, Joyce, que tenha um preço político, porque senão também que diabo de povo é esse? Então a gente vai segurar tudo. Tem uma mudança no ar importante, eu chamo a atenção dos ouvintes, que é o seguinte: até outro dia o brasileiro não relacionava muito assim. Bom, eles são ladrões, os poderosos, são ladrões, são ineficientes, são não sei o quê. E eu vou ao posto de saúde e o atendimento é uma porcaria. E a escola é uma porcaria. E a segurança pública é uma porcaria. Né? Puxa, que país, puxa vida. Agora, as pessoas estão fazendo o link. Então, assim, puxa, essas coisas são ruins porque essa gente está trabalhando mal. Né? Agora, aí que está. A maior parte dessas pessoas, né, você pôs lá. Então, é importante que o eleitor também tenha clareza disso. Né? Eu até brinquei outro dia. A Dilma está fazendo um bem enorme para o brasileiro, eu espero. Ela está sendo muito didática. A Dilma está dizendo assim para o brasileiro: olha, vota direito, meu filho. Né? Não erra de novo. Não, se você não votar direito, veja o que acontece. É isso, de certo modo, tem esse efeito positivo. Né? Então, síntese, por favor, quem quer que vá se manifestar, faça a coisa de maneira a não tornar a vida dos outros um inferno. É possível manifestar o seu descontentamento preservando direitos. Né? Isso é fundamental. Aí, dia 15, pelo que a gente está acompanhando, a gente vai ter milhares e milhares e milhares de pessoas nas ruas para esse movimento aí, que é organizado pelo Vem Pra Rua. Nas redes sociais, não se fala em outra coisa. Há grupos de WhatsApp espalhados aí pelo Brasil afora, e a articulação parece bem grande, justamente uma articulação que é fomentada por esse descontentamento da população. Porque é um movimento que começou pequeno e cresceu na mesma proporção do descontentamento da população com a presidente da República e as políticas todas. Infelizmente, eu espero que a decisão seja mantida, baixou um bom senso no PT, porque havia malucos lá no PT querendo organizar uma contramarcha no mesmo dia. Essa pancadaria não certa. O que, evidentemente, e aí alguém disse, olha, não é um bom caminho. Se os petistas querem fazer, e têm todo o direito de fazer, eles querem organizar uma marcha em defesa do governo Dilma, do não sei o quê... Tem todo o direito de fazer dentro, de novo, das mesmas regras que eu disse aqui. Sem atrapalhar a vida dos outros, sem fazer não sei o quê. Tem todo o direito de fazer. Agora, evidentemente que não é para fazer no mesmo dia, porque aí é procurar confronto. E aí sim, eles estariam elevando a temperatura além do razoável. Né? Porque um confronto de rua, o país também não está para isso. Então, isso tem de ser evitado. Ainda bem que baixou o bom senso lá e disseram, não é, vamos fazer isso num outro dia, se é que vão fazer. Muito bem, participações aqui agora dos nossos tuiteiros que só tem a ver com o telefone do Reinaldo e eu na bancada aqui sozinha. E um monte de gente dizendo, olha que bacana, a Amadel Rosa diz, adora essa espontaneidade, informalidade, isso garante a minha audiência. E bastante gente rindo, adoro o trabalho de vocês. Muito obrigada. Deixa o telefone Depois ligado eu preciso ver quem é.
Depois eu preciso ver quem é que quase me fez perder o emprego. Olha, vai ter que pagar meu salário. Vai ter. Mas o que interessa é que os empreiteiros corruptores, segundo as denúncias da Lava Jato, do Petrolão, podem estar com os dias contados para o cadeião. Eles ficaram nervosos, não gostaram desse negócio de ficar preso lá na carceragem da Polícia Federal, porque é muito chato, o prédio é novinho, mas sabe, é meio chato, o lençol não é muito bacana, não tem lá 500 fios de algodão egípcio, tem que comer com um talherzinho de plástico. Eu acho assim, é evidente que ninguém defende que eles sejam maltratados, aliás, nem eles, nem mas ninguém. Mas não são, não estão sendo, porque eu conheço a carceragem da Polícia Federal. Opa, nunca fui presa não. Mas eu conheço. Fecha aqui em mim. Atenção. Fecha aqui em mim. O que você vai aprontar, Reinaldo Azevedo? Atenção. Saberemos agora em quais circunstâncias e em razão de quais crimes cometidos Joyce Hasselmann conhece a carceragem da Polícia Federal de Curitiba. Fala, Joyce. O crime de defender o meu estado e o meu país. Isso foi lindo, não foi? Que bonito. A gente ensaiou isso. Que diabo você fez lá? Muitas fontes para dar, né, Reinaldo Azevedo? Muitas fontes, né? Superintendente para entrevistar. Aquelas informações que ninguém tinha. E aí, sabe como é, né? Eu já estava achando que a gente ia ter, assim, a versão hot do... Uau! Prédio novinho, Reinaldo Azevedo. Prédio novinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Claro que para quem sai, né, de lençóis egípcios de algodão, 500 fios, não sei das quantas, e vai comer no garfinho de plástico, a situação é muito complexa. Mas o Sérgio Moro falou, não tem problema não, vocês têm 48 horas para dizer se vocês querem ir pro cadeião aqui, penitenciário estadual. Veja só, vamos ver, eu não sei se eu aprovo muito essas coisas do Sérgio Moro, que tem algumas coisas me incomodam, mas veja, o que me incomoda, o que eu acho que a gente precisa tomar um cuidado, Joyce, danado, de novo, é para que esse troço, da forma como está se encaminhando, não termine para novas Cátias Rabelos, a gente já falou aqui, novos Marcos Valérios e novos Dirceus, Delúbios e Genuínos. Isto é, os empresários vão pegar uma cana danada, a tendência é essa. Agora, vamos ver o que vai acontecer com os políticos. Porque eu insisto, né? Eu não estou achando que as empreiteiras são vítimas de nada, elas participaram ativamente de tudo e tal. Agora, se você tem um Estado que não é corrupto, elas não corrompem. Não corrompem. De jeito nenhum. Corrupção só acontece com pelo menos 2 participando. Acabou. Então, assim, mas é o corruptor ativo. Porque a tendência é achar que o corruptor ativo, que é realmente o malvado, porque o cara chega lá com $1 fazendo assim... E deixa o outro salivando, pro diretor da Petrobras, ele saliva? Ou é o contrário? Ou a relação contrária? Ou, uma vez lá na direção da Petrobras, aqueles diretores criaram dificuldades de sorte... para vender facilidades. Que as empreiteiras se organizaram para conseguir as facilidades. Não é? E pagando, porque pagaram, e pagaram muito. Olha, não se engane. Atenção, a relação é lógica. A relação é lógica. Se o Pedro Barusco, que era um gerentezinho, levou 97 milhões de dólares, quanto não levaram os comandantes políticos dessa brincadeira? Quanto não levaram aqueles que podiam demitir o Barusco? É óbvio o que eu estou dizendo. Eu não estou... está acusando? Não. O do Barusco deve ser o dízimo. Só estou dizendo óbvio. O do Barusco é o dízimo. Só estou dizendo óbvio. Né? Quanto levou quem respondia pelo esquema? Uma coisa que a gente já falou aqui. Há uma hora, nesse tipo de coisa, a rede era tão grande, são tantas as empreiteiras, são tantos não sei o quê, que tinha uma hora que alguém tem que bater a mão na mesa e dizer, vamos botar ordem nessa orgia. Quem fazia isso? Tinha. Quem era? Até agora. Não aparece. Não aparece. Então, precisa tomar muito cuidado para que isso não termine assim. Esses empreiteiros malvados e tal. Atenção, se o esquema continuar como está, se as facilidades continuarem a ser as que são hoje, saem esses empreiteiros, vem outros. E a corrupção continua. Exatamente. Não é? É por isso que tem que pegar os agentes políticos, estes sim são os
principais, não vou botar os verdadeiros bandidos, bandido aí quem quer que tenha roubado é bandido, os principais bandidos dessa história, né? É preciso que a gente fique atento a isso. Bom, nosso tempo acabou para variar, né? E nem falamos ainda do fundo de garantia, não, da aposentadoria, dos 35, 85. E agora? 95. Você quer fala falar? no próximo. Você fala no próximo? Não, falo rapidamente. Então fala rapidamente. A gente já foi, era para ser 20, já foi Fala 40, rapidamente. ele já pulou para cá, o telefone tocou. Eu falo rapidamente. Eu era coordenador sucursal de Brasília da Folha em 95, 96, quando se tentou fazer a reforma, começou em 95, se tentou fazer a reforma da Previdência no governo FHC. E o PT disse que aquilo era coisa de governo neoliberal. E não se fez nada, não se conseguiu fazer nada, botaram o CUT na rua, botaram o diabo na rua. Depois, em 2003, o PT ensaiou uma mini-reforma também que acabou não acontecendo, ficaram lá com o fator previdenciário mesmo, que também eles não mudaram, herdado do governo FHC, e batendo no fator, mas mantendo o fator. Agora vem o ministro da Previdência e está dizendo que ele quer o chamado 85-95, isto é, soma idade mais tempo de contribuição de homem tem que dar 95 e de mulher vocês, mais fácil 85. Né? Mas que pediram o FHC de fazer, e agora... Isso, exatamente. Olha que lindo, Este que é o bonito. ponto. Então, a reforma da Previdência poderia ter sido feita já há 20 anos. Eles impediram. Aliás, a do FHC era até mais maneira do que essa aí, que eles estão querendo. Né? Poderia ter sido feita há 20 anos, eles não fizeram. A Previdência está quebrada faz 30 anos. E esses caras não aceitam discutir isso. Né? Hoje, quem nasce no Brasil, segundo os dados do IBGE, tem uma expectativa de vida de 74,9 anos. Né? E há pessoas se aposentando com 48, 49. Né? O que é? O Fernando Henrique chamou de vagabundo. Nunca chamou ninguém de vagabundo, mas é evidente que um sistema contributivo ele precisa se sustentar. Claro. E há muito tempo não se sustenta. Então diz assim, está sempre contra o governo. Não, se o ministro implementar essa reforma, eu vou apoiar. Eu quero saber se o PT vai apoiar, eu quero saber se a CUT vai apoiar. E se, ao fazê-lo, vai dizer assim, nós fizemos porcaria lá atrás quando a gente foi contra. Nós erramos e nós prejudicamos o país. Pronto, acabou, chega, não falo mais nada. Tá bom. Antes de você ir embora, tem recado para você que não acaba mais, mas tem um que vem direto do Piauí. Do Piauí. Daniel França diz que ele acompanha não Daniel. só aqui, todas as segundas-feiras, mas também no Pingo nos Is, pela internet. Muito obrigado, Manda Daniel. beijo pro Piauí. Beijo para o Piauí. Muito. Acabou agora. Chega. Agora acabou? Chega de beijo, chega de tudo. Entendeu? Tô com saudade. Tô com saudade do senador Monsanto. Sabe por quê? O Monsanto é que me divertia nas madrugadas, quando eu tomava um uísque ou outro, chegava meio tarde. Aí eu ligava a televisão lá para dar sono, ainda tá o Monsanto lá discursando. Sempre era muito divertido. Sei, entendi. Agora, quando você chega lá, você vê aqui as pataquadas que a gente fez no ar hoje e você foi se divertido, diverte. foi divertido. Foi divertido no telefone nunca mais. Tá bom, vamos ver. Eu já Obrigada, prometi isso viu, uma Rei? vez, né? A gente vai brigar já, daqui a pouquinho, tá? Beijo. Obrigada pela companhia de todos aqui em TVja, TV de Veja.com. A programação não para e a gente se vê o tempo todo. Amanhã, não se esqueça, tem Giro Veja exclusivo com os nossos colunistas e, participação de Reinaldo Azevedo no Aqui Entre Nós. Logo depois, entrevista exclusiva com o senador do PSDB, José Serra. A gente fala no primeiro bloco sobre reforma política e sobre o projeto que é para dar andamento aí nesse projeto que é muito maior, mas uma primeira parte que trata do voto distrital e que, se o Congresso andar rapidinho, pode valer já a partir das próximas eleições em 2016 para vereador, obviamente. Depois a gente fala de política e de economia. A gente se vê. Tchau.